Nós aqui da Seção Braille estamos felizes com mais uma palestra em um lançamento do livro do Bill. E eu creio que essa tarde vai ser maravilhosa, assim, bem boa para nós, que vocês estão com toda a expectativa, né, de ouvir a fala do Bill, o palestrante e autor do livro. E depois eu vou falar ali para Maria Ângela, ela vai proceder um cerimonial, e eu vou cumprimentar a todos, e mais os representantes das entidades. Então, o Enio, só um pouquinho, que eu quero colocar meu óculos, senão eu fico ceguinha. Você contagia, né? Então, nós temos aqui, essa tarde, representando o Instituto Paranaense de Cegos, o professor Enio Rodrigues da Rosa, a Idamares Costa, diretora da Escola Osni Macedo Saldanha, José Juarez Martins, presidente da Adevipar, e a Jadina Fontana, diretora da Escola Orlando Chaves. Tem mais algum representante aí que eu não falei? Então, uma boa palestra e vamos assistir agora um cerimonial pela Maria Ângela. Então, boa tarde, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, né? Nosso auditório aqui está cheio. A gente sabe que o Bill tem muitos amigos, mas é uma honra ter todos vocês aqui, né? Então, me apresentando, eu sou Maria Ângela, mais conhecida como Mari, sou filha do professor Bill, né? Olha que responsabilidade, né? Então, a gente vai seguir aqui um cronograma sobre a apresentação, falar um pouquinho o que é o livro, né? E, enfim. Então, vai ser o lançamento do livro Educação das Pessoas com Deficiência Visual, uma forma de enxergar, né? O Flávio, que é o meu irmão, ele também vai falar um pouquinho aqui com vocês, certo? Então, para iniciar, como que foi a ideia do livro? Então, lá em 2017, o meu pai já tinha a ideia, já queria fazer um livro, né? Já era um sonho, e começou a escrever o livro. Então, depois de muitas alterações, melhorias, foi fazendo, e agora ele pensou, não, agora o livro está pronto, agora a gente vai poder publicar. Tá? E a gente tinha uma preocupação, que a gente queria um livro que ele agregasse. A gente não queria um livro que fosse só comercial, a gente não quer apenas vender um livro. A gente queria que o livro agregasse para as pessoas, para a sociedade. Então, nós fomos atrás de uma editora que ela pudesse proporcionar isso para nós, né? Então, foi onde a gente teve a parceria da editora Apres, tá? Que apresentou esse diferencial, que eles têm um viés acadêmico e não apenas comercial, né? Não é apenas o interesse em vender o livro. Nós queremos realmente agregar à sociedade, certo? Então, e também por isso que o livro passou pela aprovação do Comitê Científico da Coleção, Educação, Tecnologias e Transdisciplinaridade, cuja direção científica é composta por professoras doutoras da PUC Paraná. Então, vejam que responsabilidade. Então, a gente tinha muito essa preocupação. E para vocês entenderem, né, a essência, o objetivo desse livro, o que o meu pai queria passar, eu vou ler um trecho aqui do livro para vocês. O reconhecimento como cidadão de forma integral, que convive com dificuldades, tem qualidades e atua na sociedade. Deve vir por meio da educação, não mais fragmentada sob a aposta de pessoas abnegadas ou idealistas, e sim por uma política inclusiva, com profissionais habilitados, como também toda a sociedade preparada para aceitar os indivíduos como pessoas comuns. Vejam só a responsabilidade, né? E falando um pouquinho sobre o meu pai, o que ele faz, né? Então, atualmente, ele é professor na Faculdade Santa Cruz,
certo? É professor também na Escola de Educação Especial Orlando Chaves, que ela é mantida pela ADEVIPAR, né, Associação dos Deficientes Visuais do Paraná, e há pouco tempo ele se aposentou da Escola de Educação Especial Osni Macedo Saldanha, que é mantida pelo Instituto Paranense de Cegos. Tá? Vamos ter uma palestra agora, ele vai falar um pouquinho com vocês, né? E o tema da palestra vai ser o trabalho e a independência da pessoa com deficiência visual. Então, vou passar aqui o microfone. Boa tarde. Agora, de maneira oficial, né, porque já cumprimentei a todos e a satisfação é enorme nesse momento. Já percebi e continuo vendo aqui quanta gente tem aqui. Isso, para mim, é maravilhoso, gratificante. Só posso agradecer. Eu quero falar um pouquinho sobre o trabalho e a independência da pessoa com deficiência visual. Como isso vem ocorrendo na humanidade, tanto o trabalho quanto a independência. Conta a história que, numa determinada época, as pessoas cegas participavam da sociedade utilizando-se da sua memória. A memória, nós sabemos que, bem trabalhada, ela tem um alcance grandioso, não é? É só a gente estimular e utilizar. Então, essas pessoas cegas se utilizavam da memória e conseguiam atuar na sociedade. Só que ainda existia assim, bastante dúvida com essas pessoas, mesmo porque a deficiência visual, por muito tempo, foi considerada, né, como um castigo de Deus. Então, essas pessoas, além de utilizarem da memória, elas utilizavam-se também de alguma estratégia e se conduziam mais ou menos como adivinhas, né? Então, as pessoas viam nisso uma espécie de desconfiança. Então, como a cegueira era oriunda de um castigo divino, as pessoas tinham aquele receio, aquela dúvida, aquela incerteza, não é? E consideravam até que essas pessoas tivessem algum poder sobrenatural. Então, tinha aquele receio, um respeito receoso, né? De não respeitar, de duvidar. Então, isso não era assim tão claramente demonstrado, né? Numa outra época, também acreditou-se a pessoa com deficiência visual a audição, como se ela fosse melhor do que a audição de quem enxerga. E, para isso, se valeram muitas vezes da instrumentalização e também da música. A música, ela deve estar presente sempre nas questões educativas, ela faz muito bem, né, porque ela relaxa, ela exige uma situação bem descontraída da pessoa, e isso auxilia em vários aspectos, né? Então, como as pessoas que não enxergam se dedicaram também à música, acreditaram que a audição seria melhor, mas, no entanto, não passa também de um mito, não é? E tanto as pessoas que trabalhavam com a memória, como as pessoas que tocavam instrumentos pelas ruas, elas eram conduzidas por alguém, por algum familiar. E, na verdade, às vezes, algumas dessas tinham também uma baixa visão que permitia, com dificuldade na época, se locomover. Mas, não porque a pessoa com baixa visão também era tida como cega. Então, elas conseguiam ainda se locomover por conta própria e faziam o seu estar ali naquele local
usufruindo desse trabalho, não é? Estranho é que a audição, embora a pessoa tivesse esse mito da melhor audição, a gente acha até um contrassenso, mas se algumas pessoas, por muitas vezes, chegavam próximas da gente, evitavam até de pensar na desconfiança que a gente pudesse ouvir seus pensamentos. No entanto, outras pessoas falavam próximas da gente, principalmente o seu espanto, né? Quando viam a gente, falavam: nossa, que judiação, coitado, e por aí afora. Que era, quase, não sei se era bom ter ouvido, mas é melhor ouvir isso do que realmente não escutar, né? Numa outra época, também acreditou-se uma grande possibilidade nos trabalhos manuais através do tato e das habilidades manuais. E, realmente, se isso for trabalhado com a pessoa com deficiência visual, ela vai adquirir. É só questão de ensinar. E também, para que essas pessoas se locomovessem, sempre tinha alguém à disposição, não é? Então, a independência ela era parcial. E o trabalho também era parcial, e mesmo porque ainda se tinha bastante da questão da esmola, né? Ela sempre esteve muito presente na pessoa com deficiência visual. E mesmo porque eles também não se desligavam disso, não é? Quando iam tocar alguma música ou iam vender algum objeto, eles usufruíam da deficiência para obter o êxito. Com o surgimento das entidades de e para cegos, alguns trabalhos também vieram juntos. Em 1940 ou 41, um ano ou dois depois da fundação do Instituto Paranaense de Cegos, já havia um trabalho de angariação de associados para contribuírem com o Instituto. E tanto a angariação quanto a cobrança desses associados eram feitas por pessoas cegas, que lançavam mão de meninos para fazer a condução, né, para acompanhar. E, nesse primeiro momento, já teve uma certa dificuldade nisso, porque, na época, a direção do Instituto Paranaense de Cegos também se preocupava com o estudo dessas crianças. Então, foi feita alguma adequação, que as pessoas só trabalhariam meio período, porque depois as crianças teriam que ir para a escola, né? Então, esse foi um dos primeiros, uma das primeiras fontes de renda das pessoas que não enxergam em Curitiba. Aí, com a criação do Instituto Paranaense de Cegos, também começou a confecção de vassouras e esteirinhas ou porta-panelas, sacolas de macramê ou monofio, e também começaram as vendas desses produtos. As sacolas e esteirinhas, por muito tempo, foram adquiridas pelas lojas americanas. E a venda de vassouras eram feitas pela rua, sempre tendo meninos, rapazes, já para andarem com as pessoas cegas, né? Com a carga de vassoura grande, seria difícil andar pelas ruas, mas mesmo sem elas, eles não andavam sozinhos. E também havia, nessa época, a venda de bilhetes de loteria por pessoas cegas, que também eram conduzidos até determinado local e ali permaneciam fazendo a sua venda. Só um segundinho que eu quero ver uma coisa aqui. Tá. Então, ali por 1960 já
começaram também as empresas. O professor Osni Macedo Saldanha, eu estou meio confuso aqui, não sei se ele era do SESC ou do SENAI, ele começou... Como? Senai. Muito bem, obrigado. E ele, então, começou com a colocação profissional das pessoas cegas. E um dos colocados de uma empresa, ele ficou por muitos anos até se aposentar. Então, ele era levado por algum parente, possivelmente até a empresa, e, no fim da tarde, alguém, talvez a mesma pessoa, fosse buscá-lo. Isso acontecia assim porque era a forma que foi encontrada. Ninguém mais passou para essa pessoa que podia ser diferente. Tanto que, lá por 1980, entrou um outro colega que não enxerga na mesma empresa, e ele estava relatando para mim, sem demérito, que em 3 meses ele dominava toda a empresa, enquanto que o outro rapaz tinha dificuldades para se locomover dentro dela. Então, mas o mais importante é a gente perceber o que a gente aprendeu, como a gente aprendeu. Se for assim, então, às vezes, a gente não consegue se desvencilhar de como aquilo foi aprendido. Tanto que também nós, na nossa escolarização, vivendo no Instituto Paranense de Cegos, nós, para irmos para a escola, tínhamos uma condução. A condução levava a gente pela manhã e buscava na hora do almoço. Às vezes, a gente não tinha a última aula, mas tinha que esperar a condução. Às vezes, a condução tinha que fazer uma outra atividade, buscar alguma doação, algum alimento mais longe, e a gente ficava lá esperando a condução, e a hora passava, e a gente tentava adivinhar, está chegando um carro, acho que é. Aí aquele carro saía, não era, e vinha a fome, vinha a intolerância, e a gente sofria bastante. Até que a gente começou a andar sozinho pelas ruas. A gente não ia em vários lugares. E a gente pegava o ônibus, pedia logo para o motorista, me avisa quando chegar em tal lugar. O motorista se prontificava, avisava. No entanto, acontecia de, às vezes, a gente entrar no ônibus, sentar e pedir, me avisa em tal lugar, tudo bem. De repente, o motorista olhava para trás, puxa vida, esqueci de você. E a gente não tinha alternativa, a gente não tinha opção, a gente não sugeria nada. A gente dizia, e agora? Aí ele tinha a solução. Ele tinha a solução. Você vai até o ponto final comigo, na volta eu te deixo. Olha, me dói não sei o quê, quando eu lembro que já aconteceu isso comigo. Mas paciência, era a forma como a gente aprendeu que deveria ser. Mais ou menos na década de 70, a AFAM, Associação Feminina de Amparo ao Recém-Nascido, ele trouxe de São Paulo uma professora, a professora Elisa, trouxe a professora Elisa, que começou a dar cursos de orientação e mobilidade para a gente. E, então, aí começou uma nova fase na nossa vida, porque daí a gente começou a ir para a escola, ir para o trabalho, ir para a diversão, a hora que a gente quisesse, uma coisa maravilhosa. E um dos primeiros trabalhos que a gente teve foi o radiocontrole copiado pela APADEV, calculo que seja copiado, porque já tinha lá em Porto Alegre, no Instituto Santa Luzia. Não sei se realmente copiaram de lá. Mas é interessante que a APADEV funcionava no Alto da Glória, e o Alto da Glória é um bairro assim bastante difícil. Difícil não, né? Não existe difícil.
Mas, se a pessoa atravessar a rua num lugar, ela pode muito bem pegar uma outra rua, porque tem cruzamentos que tem 5 ruas naquele só cruzamento. Então, nós tivemos pessoas inteligentes que estudaram pela gente os locais e ensinaram a gente a atravessar no local certinho, para não pegar uma rua que a gente não desejasse. Depois vieram cursos de telefonia, massoterapia, começaram a se formar os primeiros professores, que também, além da graduação, começaram a acreditar um pouco mais em si e fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, por aí afora. Hoje é uma maravilha, né? Os primeiros advogados também começaram mais ou menos nesta época, advogados que também acreditaram em si e se tornaram juízes, e hoje, pelo menos em Curitiba, não sei se em outro lugar tem, mas nós temos aqui o desembargador, Dr. Ricardo Tadeu. Então, eu vejo assim, com bastante esperança e satisfação, que a independência da pessoa que não enxerga depende de nós, depende dos professores, depende de nós estudarmos formas de adquirir essa independência, através do esporte. As pessoas cegas não são obrigadas a serem atletas, mas o que elas praticarem no esporte, na educação física, isso vai contribuir sobremaneira. E a educação, ela precisa ter a educação física, intelectual, a educação dos sentidos, não é? Então, quanto mais você trabalha a audição, melhor ela fica, o olfato, o tato, tudo que for trabalhado, ele tende a melhorar. E é nessa perspectiva que eu deixo aqui para vocês pensarem o quanto nós podemos e devemos ser independentes. Muito obrigado. Então, eu vou chamar aqui ao palco o meu irmão Flávio. Olá, boa tarde. Antes da gente passar para a parte de perguntas e respostas, a gente tem mais algumas coisinhas aqui. E vocês podem ver que nós estamos em família aqui, né? No palco. E, retificando só, o livro ele começou a ser escrito em 2007, ou seja, há 10 anos atrás, foi onde começou o livro, e aí sim, depois de muitos ajustes, e ajusta isso, muda uma frase, acrescenta um conteúdo, e até os 45 minutos do segundo tempo, meu pai ainda queria fazer ajuste. Não, essa frase pode ficar melhor assim, a ideia que eu queria expressar era isso. Então, a gente começou esse contato com a editora em janeiro desse ano. Então, até fazer revisão, todo o procedimento, foram aí 10 meses, né? Então, isso mostra um pouco como foi árdua, mas, ao mesmo tempo, é gratificante, porque a gente está aqui com o auditório cheio, ele está literalmente cheio, tem algumas pessoas, inclusive, em pé, porque o auditório está cheio mesmo. Então, é um reconhecimento de toda essa caminhada. E não podemos deixar, nesse momento, de reconhecer uma pessoa que participou de todo esse processo, está apoiando, e não está aqui no palco conosco, que é a minha mãe, né, esposa do professor Bill. E, inclusive, vocês vão ver na dedicatória do livro, ele está falando isso. Antes da gente passar para a parte de perguntas e respostas, eu vou compartilhar com vocês aqui como é um pouquinho do aspecto do livro. Então, a capa dele, ao fundo, tem uma imagem como se fosse uma página escrita em braille. Na capa tem o nome do autor, o título do livro, Educação das Pessoas com Deficiência Visual, uma forma de enxergar.
E, do lado da capa, tem orelhas. Nessas orelhas, e aí eu vou ler para vocês agora, tem uma foto do autor e o seu currículo, que eu vou ler para vocês agora. Então, Leomir Barbosa Bill, nascido na Lapa, Paraná, ficou cego aos 3 anos de idade em virtude do sarampo. Estudou desde criança em colégios em regime de internato destinados a deficientes visuais, como o Instituto Paranaense de Cegos, IPC, e o Instituto Santa Luzia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele é graduado em fisioterapia pela PUC-Paraná, isso foi em 84, em letras português pela UFPR, em 99. Ele também é especialista em educação de pessoas com deficiência visual pelo CTPAR, em 77, e pós-graduado em gestão da qualidade na educação pelo IBPEX, em 2002. De 79 a 2015, ele lecionou na Escola de Educação Especial Osni Macedo Saldanha, tendo ingressado por meio de concurso público estadual. E, desde 1989, ele leciona na Escola de Educação Especial Orlando Chaves, por meio de concurso público municipal. Também exerceu o cargo de diretor em ambas as escolas. Além disso, desde 2011, é professor universitário na Faculdade Santa Cruz, lecionando para turmas do curso de Pedagogia, e apresenta palestras sobre assuntos relacionados à deficiência visual e desenvolvimento pessoal. Ele também foi membro titular da área visual do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, de 2002 a 2006. E, em 2005, foi reconhecido pela Câmara de Vereadores de Curitiba, por meio de indicação da vereadora Julieta Reis, pelo trabalho desempenhado na área educacional. Bom, na parte de trás do livro contém a sinopse, e eu vou ler para vocês. Então, o livro Educação das Pessoas com Deficiência Visual, uma forma de enxergar, tem como objetivo contribuir para a independência dos deficientes visuais, encorajando-os a atingirem todo o seu potencial como seres humanos conscientizados, e também auxiliar as pessoas de seu círculo social, como professores, família e sociedade em geral. Além dos deficientes visuais, a obra é destinada aos profissionais da educação e qualquer pessoa que desejar aprender ou aprimorar sua forma de se relacionar com o deficiente visual. O diferencial da obra é o fato de unir o conhecimento acadêmico e científico à experiência do autor, que ficou cego aos 3 anos de idade e que vivenciou na prática os desafios a serem superados. Além da sua própria vivência, relacionou-se com inúmeras outras pessoas com deficiência visual, observando suas condutas, dificuldades e conquistas. Então, como mencionado na sinopse, o livro une a experiência do autor ao conhecimento acadêmico. Então, ele é um diferencial, porque a gente tem podemos ter muita literatura, muita teoria. E aqui, nesse livro, a gente consegue unir essa teoria, inclusive acadêmica, com a experiência, com a prática. Inclusive, tem um capítulo do livro que ele traz diversas contribuições de outras pessoas e suas percepções. E, nesse momento, eu compartilho um trecho desse capítulo, que é o capítulo Contribuições, no qual eu mesmo escrevi. Isso aqui não está escrito no livro, mas isso aqui foi uma carta que, em 2006, durante o projeto para implementar a fatura Braille pela Copel, fatura de energia elétrica, durante o projeto, eles pediram uma contribuição, uma participação, para eles terem um pouco mais essa percepção, e aí eles pediram para mim, e eu escrevi essa carta que agora está fazendo parte do livro. O título do item é Reconhecimento e Gratidão em Nome de Minha Família. E diz o seguinte: tenho 33 anos e, desde o meu nascimento, tenho o privilégio de ter um pai especial. Especial pela pessoa que ele é, e não por ser cego.
Ele perdeu a visão quando tinha 3 anos de idade, porém, isso não impediu que ele estudasse, que se formasse e constituísse uma família, da qual fazem parte minha mãe, eu, minha irmã, sendo nós 3 com visão normal. Um dos sonhos de qualquer menino é aprender a jogar futebol com o pai. E o de qualquer pai é ensinar o filho. E a cegueira não impossibilitou que esse sonho se realizasse em minha família. Inclusive, por meio da realização deste sonho, eu e meu pai conhecemos várias cidades do Brasil, participando de competições de futsal para cegos, no qual ele era pivô e eu era o goleiro. Afinal, no futsal para cegos, apenas o goleiro pode enxergar. O fato de ele não enxergar nunca impediu que fôssemos uma família normal, pois, como minha mãe dizia, só lembro que ele é cego quando alguém me pergunta, e isso acontece comigo também. Passeamos juntos, viajamos, brincamos e até trabalhamos juntos, pois trabalhei e atuei como voluntário em uma das ONGs em que ele trabalha. Poderia citar diversas histórias desde a minha infância até hoje, comprovando que a deficiência, desde que bem amparada, torna-se apenas um detalhe sem importância. Vejo que a deficiência visual não impede nada, desde que a pessoa tenha determinação e uma base familiar consistente para se apoiar. Lógico que todo benefício advindo dos poderes públicos, da iniciativa privada e também da sociedade, vem agregar e contribuir para que o deficiente exerça sua função como um cidadão brasileiro, que todos nós somos, tornando assim o mundo mais humano e consciente de seus deveres e obrigações. Então, pessoal, finalizando já, nós vamos fazer perguntas e respostas. Tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta referente ao livro, referente ao à palestra, né? ou, enfim, alguma curiosidade, esse é o momento. Nós temos alguns minutinhos, uns 5 minutinhos mais ou menos de perguntas e respostas. Então, quem gostaria de começar é só levantar a mão que nós vamos levar o microfone. Vamos começar com o Jaime aqui, em seguida já tem a Terezinha e depois o Enio. Boa tarde a todos. Aqui é o Jaime que está falando, sou o diretor da Devipar, Associação dos Deficientes Visuais do Paraná, e estou aqui para parabenizar o Bill, né, uma pessoa que eu conheço já há mais de 30 anos, e esse parabéns pode ter certeza que é de todo o coração. Eu conheço muito bem a luta, né? O Flávio, que trabalhou comigo na imprensa há muitos anos, e com muita satisfação eu vejo esse momento, essa luta do professor Bill, e gostaria de saber dele, né, as fontes de inspiração para esse livro, né, durante 10 anos, é um bom período, né, quais foram as fontes de inspiração, e também se ele encontrou alguns momentos de, talvez, desânimo, de dificuldade para levar a cabo esse trabalho. Muito obrigado, Jaime. Dificuldades eu tive bastante, mas desânimo eu acho que não lembro de algum momento, não. Algumas fontes eu tive oriundas de vocês mesmos. Muitas pessoas me fizeram... Eu lembrei de muitas coisas da minha infância, mas pessoas com mais idade do que eu tinham uma lembrança mais viva, mas muitas vezes mais correta. Então, o Francimar é um advogado de Porto Alegre, me conheceu, encontrou meu nome pelo jornal DVD, o jornal da Juju. Desculpa, eu me enrolei aqui. Então, mas assim, então ele me conheceu, lembrou, viu meu nome no jornal,
manteve contato comigo e, a partir dali, a gente começou a trocar e-mails e, inclusive, eu mandei, numa determinada época, o meu livro para ele ver e ele fez algumas melhorias, algumas coisas que eu pensava, pela minha pouca idade, eu pensava, ele corrigiu. E também a professora Lúcia me apresentou muitos textos, a professora Lúcia Miak trouxe muitos textos onde eu pude ter referências. O Navalter, que já nos deixou, né, também era da minha época em Porto Alegre, ele com mais idade também conseguiu me dar nomes das pessoas, sobrenomes e algumas lembranças mais. Antônio de Barros, aqui em Curitiba mesmo, me auxiliou me falando da Maria Célia como maratonista, me deu dados sobre a Annelise, que também foi a primeira atleta a representar o Brasil em Nova York, e outras situações eu até lembrava, mas sempre tive o apoio das pessoas que me fizeram recordar e ter mais certeza naquilo que eu estava colocando no livro. É isto? Isto. Ok. Terezinha? Parabéns, Bill. Eu me lembro que, há poucos anos atrás, você me falou que estava querendo fazer um livro. E eu te falei, vá em frente. Com grande alegria, hoje estamos aqui para receber essa tua realização. E parabéns para a tua família, parabéns pela tua família, pelo teu caminhar, parabéns pelas tuas vitórias todas. E agora quero te fazer só uma perguntinha, porque ficou meio... eu não me conformei, porque não está no teu currículo a tua grande, como que eu vou dizer, eu não sei se eu digo profissão, eu não sei falar muito bem essas coisas, não sou didática. Por que não está no teu currículo a orientação e mobilidade que eu tenho, vamos dizer assim, assistido, presenciado, durante o tempo em que trabalhamos mais ou menos juntos lá na associação? Eu pude assistir, eu pude presenciar você reabilitando algumas pessoas. Pode ter certeza, eu acho que você tem mais certeza do que eu, porque você estava fazendo a reabilitação, a volta à vida das pessoas que perderam a visão e ficaram desesperadas. Eu cito aqui, gente, para quem não sabe, eu tenho a dizer assim que o Bill reabilitou a vida de um senhor guarda civil chamado Luiz Germinari, que chegou lá na Devipar morto. A mulher dele levou ele lá, dizendo que ele queria se matar. E o seu Luiz não se matou, porque a mulher dele achou a Devipar, entregou ele nos braços do professor Bill, e esse Bill que eu conheci pequenininho, com 4 anos de idade, devolveu a vida ao guarda civil Luiz Germinari, que provavelmente não pôde mais seguir a profissão de guarda, mas deve estar por aí. Vivinho da Silva. Está lá ele. Ai, que bênção! Que bênção! Muito obrigada, seu Luiz Germinari, por estar aqui com a gente. Obrigada, Bill. Parabéns. Que esse livro surta efeito e que muita gente possa continuar se reabilitando e muita gente consiga sentir que a arte está no sangue. Muito obrigada.
Obrigado, Castro. Também fico emocionado, mas você é uma das pessoas que, quando telefonista da Devipar, a gente arrumava um tempinho e como a gente conversava sobre as relações entre pessoas que enxergam, pessoas que não enxergam, achava a graça em algumas coisas pitorescas que você contava que aconteceu com você, mas aquilo, além da graça, servia como aprendizado para mim. E eu não coloquei a questão da orientação e mobilidade no currículo, porque eu acredito que faça parte, como professor especialista na área da deficiência visual, isso está subentendido, já está intrínseco na profissão, né? Muito obrigado. Bom, Bill, eu acho que de talvez todas as pessoas cegas que estão nesse auditório, talvez eu seja a que menos te conhece, né, devido ao fato de não ser daqui. Nós já nos conhecemos um bocado, nos cruzamos em outros lugares, enfim, mas com certeza tem dezenas de pessoas aqui que te conhecem muito mais do que eu e que estão muito mais qualificadas e habilitadas para falar de você, das suas qualidades. Não falo em nome do Instituto, né? Acho que não é o caso, estou falando como pessoa cega, né, que adquiriu cegueira nessa caminhada de vida também. Mas eu quero te parabenizar mesmo, assim, pode ter certeza, cara, de coração, por 2 motivos básicos. Acho, primeiro, assim, pela a sua história. Eu acho que a sua história, por si só, merecia um livro, né? Essa trajetória, a caminhada que você fez, o que sua filha já narrou, o que o Flávio narrou, e que todos nós aqui e outras pessoas, como eu disse, muito mais do que eu, conhecem e sabem que isso por si só daria uma história. Como daria uma história, e também deixo uma provocação, digamos assim, para outras pessoas que aqui estão, que têm histórias tão bonitas como a sua, e que também poderiam escrever. E daí a coragem, né? Assim, a sua coragem de se expor, né? Porque contar a história não é simplesmente eu vou escrever, é se expor, né? Se expor como você está aqui, sendo questionado. Depois, a hora que o pessoal for ler o livro, certamente questionamentos terão, elogios terão, mas críticas também certamente virão. Isso faz parte do processo de quem escreve, de quem tem a coragem de se expor, né? Fora o ano que vem, 2019, o Instituto completa 80 anos de história. Quantas coisas aconteceram dentro daquele instituto? Quantas pessoas que aqui estão, que por lá passaram? E quantas outras histórias e quantos outros livros, quem sabe, a gente não poderia começar a preparar agora para lançar no aniversário dos 80 anos do Instituto. Cara, parabéns de coração mesmo, bicho. Parabéns por encarar esse desafio e pôr a cara, né, dentro de um material que agora vai rodar o Brasil inteiro e vai servir de inspiração para tantas outras pessoas, como disse a Tere. Parabéns, bicho. Muito obrigado, Enio. A gente já foi adversário algumas vezes, quando você jogava futebol por Cascavel, mas eu continuei jogando mais tempo, acho que, do que você. E isso não faz muita diferença, né? Futebol, como diz o Lombardo, futebol é a vida. E a provocação que você fez aqui é super interessante, inclusive já colocando a situação, né, de críticas e elogios. E daí, nesse sentido, hoje eu até queria aproveitar, eu tenho um aluno chamado Lucas Antônio, que tem escrito bonito, e ele está com uma condição excelente, mas eu não provoco só o Lucas. Na verdade, não é uma provocação no bom sentido que nós dizemos, né? Mas, realmente, a questão que eu coloco
no meu escrever esse livro, é realmente que as pessoas venham a escrever outros livros, não sei se baseado nele ou não, mas que estudem, que critiquem, que contrariem, que contraponham, né? Mas que escrevam. Não adianta criticar oralmente, as palavras do vento leva. Foi essa a questão que eu resolvi escrever o livro, por essa questão. Eu falo bastante, as pessoas sabem que eu falo sobre a independência, sobre o desenvolvimento das pessoas que não enxergam, sobre aquilo que elas podem fazer, que devem fazer, todo mundo sabe, mas se eu ficar só na palavra, então eu tentei escrever, tentei colocar isso no papel, e, de repente, alguém aqui vai conseguir colocar de melhor forma que eu, mas que isso não fique por aqui, não é? Muito obrigado. Oi, Bill. Aqui é a Denise, da Assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e estou agora também na presidência do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Pedi o microfone para te dar parabéns, para dizer que eu tenho um imenso prazer estar aqui. O Enio roubou a palavra da minha boca, porque quando eu pensei no microfone, eu falei assim, vou falar da coragem do Enio. Parabéns, da coragem do Bill. Parabéns, Bill, pelo teu livro. A Prefeitura, com certeza, utilizará e indicará para as pessoas que nos procuram. E, como psicóloga, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o sentimento hoje que o Bill está tendo nesse momento? Porque é como um filho, né? Você tem 2 lindos, que eu conheci hoje, e agora teve mais um, né? Gerou um livro, que está nascendo hoje. Qual é o teu sentimento? A árvore já plantou, agora o livro e os filhos, está completa a missão. Obrigado, Denise. Agradeço sempre o seu carinho do seu pai, o seu Renato, né? Isso faz com que a gente tenha assim coragem também de participar cada vez mais de reuniões, seminários e tudo mais. Mas o meu sentimento, eu sempre procurei controlar minhas emoções, meus sentimentos. Eu aprendi desde de criança que eu devia tentar controlar. É claro que nem sempre é fácil. Eu, jogando futebol, fazia bastante gol e ficava muito alegre nas vitórias. Então, nas decisões de campeonatos, eu tive muitas alegrias, né? Eu tive outras oportunidades. A minha despedida no Instituto Paranense Cegos foi emocionante também. E aqui, hoje, para mim, é uma maravilha. Eu não tenho assim palavra para descrever o que eu sinto, mas meus filhos aqui em cima comigo, minha esposa, meus amigos. Então, olha, e esse palco estando assim, com tanta gente, é indescritível para mim poder falar de sentimento nesse momento. Quem sabe daqui não sei, uma semana, não sei quanto tempo, de repente, como diz o pessoal daquele tempo, caia a ficha. Então, só atualizando a lista de perguntas aqui, vamos com o Juarez, em seguida tem a Lilian, seu Auro e Jair. Até pela quantidade de pessoas, eu peço um pouquinho da objetividade de vocês nas perguntas. Bem, gente, eu estou aqui, em primeiro lugar, para parabenizar o Bill. Nós estamos nessa caminhada já há mais de 40 anos. Nós não estamos velhos, né, Bill? Faz favor, né? De jeito mais de nenhum. 40 anos estamos juntos nessa caminhada. Eu queria parabenizá-los, Bill. Não quero falar muita coisa e, principalmente, agradecer, Bill, por tudo que se fez por nós, as pessoas com deficiência. Obrigado. Muito obrigado, Juarez, pelas palavras e por tudo que eu fiz pelas pessoas. Você está junto nesta, você também me ajudou a fazer o que eu consegui fazer. Obrigado. Oi, Bill, é a Lilian.
eu quero te dizer que é uma honra para mim estar aqui hoje, porque sempre foi uma honra para mim ser tua amiga. Trabalhei com você todos esses anos da escola, no instituto, né? E eu me lembro uma vez que a gente estava fazendo um plano de ação lá na escola e você falou assim, Lilica, coloca aí que a pessoa cega tem que casar, trabalhar, participar de tudo e formar família, coloca aí. Então, eu nunca esqueci de tudo que você me disse. Você é uma pessoa importantíssima na minha vida, até em questões espirituais. E você sabe do que eu estou falando. Você é meu amigo e a minha felicidade aqui é enorme de estar aqui com você hoje e com todo mundo. E ver teus filhos aí em cima, né, que eu conheci pequenininho, nossa, é uma emoção muito grande. Vocês estão de parabéns. Vocês são uma família linda e é uma honra para mim ser amiga de vocês. E a minha pergunta é, qual é o seu próximo objetivo? Obrigado, Lilica. Na verdade, é uma honra para mim que você esteja aí. E o próximo objetivo eu ainda não parei, porque o meu objetivo é continuar lutando. O que vai acontecer daqui para frente, ainda não sei. O livro, espero que ele tenha uma repercussão grande, que venham mesmo os elogios e que venham mesmo as críticas também. A gente vai refletir sobre tudo. Então, eu estou disposto a continuar trabalhando no sentido de divulgar que a pessoa com deficiência precisa ser bem respeitada, né, melhor vista, e assim ela vai agir de maneira mais normal e ser bem aceita na sociedade. Obrigado. Bill, primeiro eu agradeço a Deus eu ficar cego. E tenho orgulho de ser não só seu colega, ser seu amigo, de conhecer você, mesmo sem a minha visão, e tenho orgulho de ser seu amigo, não só eu, como em nome de toda a minha família. Muito obrigado, Bill. Muito obrigado, eu que agradeço, seu Áureo. Desde que você chegou em Curitiba, a gente sempre teve um excelente relacionamento, mesmo porque você pegou meu genro no colo, quando ele era neném, né? Agora ele não deixa. Mas, assim, a gente sempre brincou muito, sempre respeitou demais, e isso é que faz a nossa vida alegre. E então, foi muito bom te conhecer e que bom que você está aqui mesmo. Obrigado. Boa tarde, Bill. Aqui quem está falando é o Jair, secretário-geral da Associação dos Deficientes Visuais do Paraná, a Devipar. Bill, quando eu cheguei no Instituto Paranaense de Cegos, você foi meu primeiro professor. E isso não vou esquecer. Desde quando eu era criança, tinha meus 10 anos, e você sempre dizia assim, Jair, vai à luta, não desista. E eu andava triste, né, no Instituto, e você me deu muita força, Bill. Então, eu tenho que agradecer a sua pessoa. E, primeiramente, Bill, quero dizer para você meus parabéns, felicidade para você, para a tua família, para o Flávio. O Flávio trabalhou com a gente na Devipar, na imprensa Braille, né? Você deu muito apoio. Que apoio lindo, hein, Flávio, que você ajudou teu pai, você, tua irmã, a fazer esse livro. Bill, vai à luta, não desista, e o nosso muito obrigado. Muito obrigado, Jair. Vamos à luta, que você, junto comigo, já vamos formar uma luta mais forte para o nosso lado. Obrigado. Então, vamos continuar com o Lucas, Valdomiro, Neemias e Maria do Carmo.
Boa tarde a todos, eu sou o Lucas Cadimiel. Para que todos os deficientes visuais saibam onde estou, farei um cumprimento sem o uso do microfone, ok? Boa tarde a todos! Isso é importante para que os deficientes visuais localizem onde eu estou, porque de repente eles poderiam estar olhando em direção ao palco, sendo que eu estou aqui atrás, né? Eu, na verdade, não é nenhuma pergunta, apenas um recado para que as pessoas que têm interesse em certificado, né, para as pessoas que ainda não foram avisadas, procurar alguém da sessão Braille ou de alguém que está auxiliando a sessão Braille para deixar seu nome para receber um certificado, ok? E meus parabéns, Bill, pelo lançamento do seu livro. Eu ainda estou em débito, não conto por quê. Tá? Estou em débito, então por isso não farei perguntas sobre o livro, mas é necessário que tenhamos cada vez mais cegos que escrevam e expressem suas experiências, porque falta ainda muitos, né? Porque nós temos muito pouco. Por exemplo, eu agora estou escrevendo meu TCC sobre orientação e mobilidade. Tem poucos livros que falem sobre orientação e mobilidade propriamente dito. Tem mais livros internacionais do que nacionais. Né? Esses dias, por exemplo, eu estava procurando a Lilian para me emprestar o seu livro da Helena Flávia, que fala sobre orientação e mobilidade, e eu consegui. E isso é necessário, que vários cegos escrevam livros expressando, né, como eu disse, as suas experiências. E obrigado, Bill, pelo lançamento do seu livro. Ok? Até mais, gente. Obrigado. Muito obrigado, Lucas. Excelente mesmo que você também participe da provocação da escrita de livros, porque a escrita ela vai solidificar aquilo que a gente pensa e vai organizar e vai ficar para sempre. Então, isso é importante que nós façamos para melhorar a nossa vida e a vida de outras pessoas também. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Oi, Bill, é um prazer imenso estar aqui, participando dessa alegria, desse momento ímpar na sua vida. Pena que a Lucimara, minha falecida esposa, mãe das duas meninas, das nossas filhas que estão aqui, não possa estar presente, porque você sabia o carinho, o apego, e você fez parte da nossa casa. Então, mas, parabéns, e eu digo, o Bill realmente eu conheço desde quando ele chegou no primeiro dia do Instituto para ser internado. Eu estava sentado na escada da portaria quando o pai dele chegou com ele nos braços. E aquele foi um momento singular para todos nós, porque de 2 para 3 anos lá no Instituto, eu era o mais novo dos internos, lá com 9 anos, 10 anos, e o Bill chegou lá com 2, 3, ele era o xodó de todo mundo. Hoje, Bill, você está experiente. Eu já estou velho, né? Porque o meu apelido, entre a maioria de deficientes, é o veinho, né? Você sabe disso. Mas, que bom, eu não vou fazer pergunta nenhuma, porque o livro em si já fala da sua competência, da carreira que você seguiu com tanto denodo e com tanta luta. Agora, eu quero que todos saibam que eu, com o Bill, fundamos a Devipar, nós dois fizemos parte dos sócios fundadores. Com o Bill eu participei de muitas partidas representando a Devipar no futebol de cegos, pela Devipar, pela seleção brasileira, e quero que vocês saibam que eu tive o prazer de jogar ao lado de um dos maiores pivôs que o Brasil conheceu e o mundo também. Parabéns, Bill. Muito obrigado, Valdomiro. A gente que mais ou menos cresceu mais ou menos juntos, né? E pode saber que a Lucimara deve estar aqui espiritualmente, e o que você sente, o que você fala, tá sendo elevado ao céu, e não está ficando por aqui, não. Mas eu agradeço as suas palavras, e você contribuiu muito, inclusive falando sobre a Devipar no meu livro, né? Então, muito obrigado. Oi, boa tarde a todos. Eu sou o Nemias Portela, presidente da União das Associações do Cajuru, e também represento o deputado federal Osmar Bertoldi. E assim, eu quero parabenizar aqui toda a família, né, a Mari,
o Flávio, a Dolores, e a você, Bill, porque você foi muito importante na minha vida. Você não tem ideia da importância que foi, entendeu? Ensinar vários caminhos bons da vida, e eu agradeço muito. E assim, ó, eu, até quando você falava, eu ficava aqui imaginando, né, de todas as coisas boas que aprendi, né, aprendi com essa questão, né, sua da deficiência, e para mim eu tenho um orgulho muito grande, né, de ser teu amigo, amigo de toda a família. E só uma dica assim, Bill, você foi um grande pivô no futebol, assisti você em inúmeros gols, gols belíssimos, mas de repente o teu time está precisando de uma força. De repente seria a oportunidade de você ajudar o Coxa para não cair, Bill. Um abraço, parabéns. Obrigado mesmo, é uma satisfação muito grande saber que você está aí. Inclusive, você trouxe a representação do deputado Nele Prévost, abrilhantando mais esse evento, não é? Mas pode deixar que a gente joga do lado de fora também. Muito obrigado. Estamos caminhando para o final. Vamos com uma participação agora pela Maria do Carmo e em seguida pela Lucilene. Boa tarde. Então, eu, na verdade, antes que eu conhecesse o Bill pessoalmente, eu já tinha ouvido falar dele. Eu cheguei em Curitiba, né, em 1981, em agosto, e eu tenho uma prima que conheceu o Bill, que ela fazia psicologia na época, e ela foi lá na PADEV, conheceu o Bill e já tinha me falado maravilhas sobre o Bill, né? Então, eu tive a oportunidade, né, de saber quem ele era, mesmo antes de conhecê-lo pessoalmente. E depois, o Bill e a Dolores sempre foram muito parceiros na minha vida, na vida da minha família, e a família toda, né, o Flávio, a Mariângela, inclusive em momentos assim muito difíceis da nossa família, né, a gente contou muito com o apoio deles, momentos alegres e momentos difíceis. O Bill sempre participa, né, de todos os convites. Inclusive, até tem um recado do Genadir, né, o meu esposo. Ele não pôde vir porque ele trabalha no Boticário e é meio complicado para sair. A semana que vem ele já vai ter que emendar o feriado, né? Então, ele achou melhor não faltar hoje. Mas ele também deseja toda a felicidade. Vocês dois, inclusive, foram parceiros, né, um momento lá na Devipar também. Você falou sobre a música, né, sobre o cego, todo mundo achar que o cego tem dom para música, todo cego tem dom para música. E é muito comum, né, a pessoa perder a visão e já abrir mão do que ela ia fazer, porque às vezes não dá para fazer mais, né? E daí ela querer procurar apoio na música. E realmente isso aconteceu. E o Genadir era professor de música, era educador musical na época, né? E ele acolheu muito essas pessoas, e daí, então, era você com a mobilidade, né, com a reintegração, com a reabilitação através da mobilidade, e o Genadir com a música, inclusive, às vezes, até mostrando para a pessoa que ela nem tinha tanto dom para a música assim, mas, de qualquer que essa ideia é um mito também, né, que todo cego tem dom musical, a pessoa ficou cega. Às vezes ela era desafinada, não canta, tem dificuldade, mas fica cega, de repente vira um músico. Não é bem assim também, né? Então, o Genadir e você fizeram esse trabalho muito intenso, então ele também te manda os parabéns, nós, toda a nossa família, né? Não puderam estar aqui, mas, além de mim, as outras, a Angelita, a Elvanice e o Reginaldo. O Reginaldo, que é essa pessoa em relação a quem eu falei que você ajudou muita gente num momento muito difícil, né? Então, a gente realmente só tem a agradecer por esse seu trabalho. E eu depois, bom, eu tenho uma pergunta, mas que você pode me responder depois, mas pode ser que seja útil também para outras pessoas. Eu também já escrevi um pequeno livro, né? E também fiz o meu TCC, que ficou na PUC. E eu na verdade, eu tinha muita vontade de reeditar o meu livro, né, com atualizações, né, porque
Eu escrevi o livro em 1992, quando meus filhos ainda eram pequenos. Aliás, quando eu só tinha dois filhos, que agora eu tenho 3, né? E agora você vovó também. Então, eu quero que assim trocar, assim, que de repente a gente trocar ideias, né, sobre essa possibilidade da reedição, já que estão incentivando tanto, né, que a gente escreva, né. Então, e aliás, eu estou muito honrada porque me parece que eu participei dos contribuintes do livro, né. Muito obrigada por essa honra e muito obrigada a toda a sua família pela amizade, por todo esse gesto. Eu sempre nas minhas orações me lembro de todas as pessoas que fizeram tão bem na minha vida, e vocês, com certeza, estão entre elas. Obrigada. Obrigado, Maria, pela sua presença, sua participação. Quero que você retribua o abraço para o Genadir. Você que sempre conversamos bastante, debatemos nossas atitudes, nossas posturas, o que acontece entre nós e pessoas que enxergam, que às vezes são conhecidas, às vezes não são conhecidas. E também agradeço você por ter contribuído com o meu livro, com o seu texto, O Amor, né? Muito bem redigido, muito esclarecedor. Muito obrigado. Primeiramente, parabéns pelo livro, Sr. Bill, e gostaria que aqui você compartilhasse uma resposta que você deu para uma criança dos 9 anos, chamada Naira, que eu já ouvi essa resposta, uma relativa a essa resposta daqui do Sr. Áureo, um agradecimento a Deus por ele ser cego. E quando essa criança chegou para você e disse assim, é legal ser cego? Então, eu acho relevante que você possa compartilhar com todos aqui a resposta. Muito obrigado, Lucilene. Realmente, a Naira tinha 9 anos na época, quando fui dar uma palestra lá em Paranaguá, e realmente, como eu falava que a gente pode, a gente deve, a gente faz, aí deve ter provocado a criança, né? E, de repente, talvez isso partisse só de uma criança. Por isso que, às vezes, a gente deve ser criança e fazer as perguntas no momento, não importa o que venha. E a pergunta foi excelente. Ser cego é legal? Eu falei para ela que, se não é legal, também não pode ser tão ruim. É o que é para a gente. A gente pode ter as coisas e depois pode perder. A gente pode ter dinheiro e perder, a gente pode ter muitas outras coisas e perder. Agora, se a gente for ficar chorando por aquilo que tinha, reclamando pelo que tinha, não tem mais. O jeito é dar um outro caminho, né? E para a pessoa que não enxerga, agora chegou a educação de sentidos, educação física, educação intelectual, educação dos sentidos, e assim a gente pode ir à frente e não sentir tanto a falta da visão, a falta daquilo que perdeu. Eu acredito que, estou falando isso como você pediu para o seu Áureo, e serve para todo mundo, mas é o caminho. Não tem tristeza. A tristeza tem para quem quer ficar triste. A alegria tem para quem quer ficar alegre. Então, a gente tem muitos motivos para ficar tristes, mas tem muitos motivos para ficar alegre também, felizes, para frente. Muito obrigado. Meu nome é Jadina Marzal Fontana, sou diretora da Escola Professor Orlando Chaves. Trabalho com o Bill todos os dias, ele é companheiro da nossa jornada. Trago para você, Bill, os parabéns dos nossos colegas de trabalho, os professores que não puderam vir, estão compartilhando conosco este momento. Então, parabéns para você. E todos os dias, Bill, eu sempre falo na escola, circulando o pessoal, vamos manter a elegância pedagógica. E você responde, não, Jadina, vamos para o melhor momento. E eu te pergunto, aonde está o melhor momento hoje?
Agradeço muito, Jadina. Você sempre tem contribuído muito, não só comigo, mas com todos os professores, com todos os alunos. Você, às vezes, exige um pouco mais, e eu tenho falado para você que é bom que você exija dessa forma. Quando você exige, e você tem essa condição na condição de diretora, assim as pessoas crescem. Se é tudo moleza, na moleza ninguém cresce. Então, a tua forma de pedir a elegância pedagógica é maravilhoso. Circulando, tudo é movimento. Eu brinco com você até que é circulando reto, mas, assim, o negócio é movimento. A gente não pode ficar muito tempo parado num lugar, não. A gente pode conversar, tem até o valor do assunto, ele tem um tempo. Então, a gente conversa ali, já tem que ir para outro lado. E o melhor momento, pelo menos para nós, é aqui. É aqui que nós estamos, é esse momento que nós temos que valorizar, esse momento que nós temos que viver, e esse momento que nós temos que refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui, o que nós vamos levar daqui, não só o livro, mas o que tem dentro dele. Vamos discutir o que tem dentro dele e vamos tirar tudo de bom que tiver dentro dele. Essa é a minha esperança. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Aqui eu sou a Josiane, só para falar em nome da família. Tio, eu queria só, além de parabenizar, nem tenho pergunta nenhuma, é só para falar assim que como cada um sabe, né, da batalha que enfrenta na sua vida e a maneira que vai enfrentar. Só que eu queria dizer que você foi sempre uma referência de que não devemos ser vítimas. Muito obrigada. Obrigado, Josiane. Isso são coisas da nossa cabeça, né? Se nós queremos nos vitimizar, assim nós seremos. Mas se nós queremos, não precisamos ser heróis, mas assim nós temos que viver normal e sempre procurando mais, um pouquinho mais. Eu já vi alguns religiosos falarem quando o homem chegou à Lua, o pessoal duvidou, né? Essas pessoas querem chegar a ser melhor do que Deus. Não é isso, mas Deus não fez a gente não criou a gente para ficar estacionado, é para progredir mesmo. Muito obrigado. Bom, meu nome é Bianca, eu fui aluna do professor Paulo Ross. Aí, como ele não pôde estar presente, ele escreveu uma carta e pediu para eu ler aqui. Então, o nome da carta é Conta para Nós. Um dia o poeta escreveu, e no final das brincadeiras, o melhor é a certeza de que a gente brincou, pelo prazer de estar vivo, pela honra de desfrutar de cheiros, tatos, barulhos e afetos. Que a gente ande por aí orgulhosos dos nossos privilégios e alegrias. Conta para mim o que vê e andarei por nós. Olha para mim, olha por mim e eu te levo. Eu era pequeno. Então, você, Bill, ocupava o lugar de nosso herói. Você erguia 25 vezes na barra e a gente apenas 10. Você fazia o movimento sua arte para anunciar ao mundo sua vitalidade, sua força, sua espiritualidade, vivificada na alegria de suas histórias. Você já era o nosso professor sem nunca haver se intitulado sabedor da verdade. Você era aquele que resolvia o que precisava ser resolvido. Hoje seria o símbolo da eficácia e da liderança servidora. Você chegava primeiro e assim nos ensinava. Ficar atentos, porém nunca paralisados, nem à espera da ajuda de terceiros. Ir adiante, manifestar-se, jogar, competir, aprender, desfrutar, eram suas lições. Você demonstrava e nós o seguíamos. O poder e a capacidade brotavam no corpo e na alma de cada um de nós. Você nunca cobrou que fôssemos iguais a você. Você, muito antes da retórica inclusiva, nos ensinava as lições da equidade e do respeito à diferença. Tal como Jesus, você liderava sem exigir o acolhimento de sua proposta. Todos diziam que você era manso como um pombo, mas ao mesmo tempo era esperto, rápido, forte como uma serpente.
Você nunca se colocou na posição de ferrado na vida, nem se declarou em defesa de outros ferrados. Você simplesmente nos ensinava a sair do lugar, dar um passo adiante, adornar-nos do ambiente, dos riscos e de nossas possibilidades. Contigo, aprendemos o exercício da autonomia, a coragem e o sentimento de gente bonita. Na sua escola, Bill, fomos ensinados a tornarmos resilientes. Assim, não somos chorões, reclamões, resmungões. Na sua escola, era proibido jogar a culpa no outro, fazer-se de vítima e reclamar. Você nos ensinou defender-se, lutar pelo que tem, buscar pelo que deseja, viver o sonho por meio do movimento. É isso, Bill. O movimento, a ação, a iniciativa com responsabilidade nos ensinaram a enxergar o que há de mais belo na natureza humana. Aprendemos a enxergar o valor do nosso pensar, o valor de nossas trocas, o valor da amizade, o valor do amor, combustível, mãe de nossa identidade e de nossas obras terrenas. Caro Bill, hoje você é um livro, não apenas pelo texto que podemos ler, mas pelas lições acumuladas e deixadas em nossos corpos e em nossas lembranças. Nossa sorte, Bill, é que na sua escola a avaliação não tem nota nem reprovação. A avaliação é feita por nós mesmos nas reflexões sobre o aprendizado diário, nas atitudes de generosidade, adiante da fragilidade do outro, na compreensão da ignorância e da maldade humana, no reconhecimento das conquistas que ampliaram os benefícios para a vida de todos. Em suas aulas, Bill, nossos corações aprenderam a pulsar a música do amor. Sentimos-nos de tal forma empoderados que éramos capazes de amar e ser amados, condição nobre de civilidade, conferindo troca e segurança recíprocas. Caro Bill, foste tu o professor favorito, o mais querido e o mais amado, o mais festejado. Na sua escola, seu livro particular, eu sei, Dolores, Flávio, Mariângela e seu genro, sua nora, são titulares. Mas nós estamos todos no palco para ainda jogar contigo o jogo das velhas e novas histórias, pisar a pista das velhas e novas danças, desfrutar dos velhos e dos novos amigos. Caro Bill, que sua arte de jogar, sem se deixar abater pelos medos da existência, continue a nos dar lições, ora em livros, ora na próxima parada. Do seu amigo e eterno admirador, Paulo Ricardo Ross. Obrigado, Bianca. Vindo do professor Paulo Ricardo, é emocionante, a gente sabe da veracidade, da escrita, ele tem essa facilidade e ele lembra bastante realmente da nossa vivência lá. Eu com um pouco mais de idade que ele, mas eu vi o Paulo crescendo e nos tornamos muito amigos, e eu só tenho a agradecer ao Paulo, ele que inclusive fez o prefácio do meu livro, né? Muito obrigado. Agradecemos a todos que participaram e mais perguntas podem ser direcionadas para leomirbil@terra.com.br. Tá. Eu só vou falar. Parabéns, viu, pelo lançamento. Depois dessa cartinha do doutor Paulo Rossi, eu não tenho que falar nada. Eu só falo por ser seu amigo, por realmente, não joguei contra você, certo? Porque senão você ia ver só que eu... Olha só. Um bom guapo. Olha só. Não, vou falar primeiro. Tá. Então, gente, o meu pai, ele sabe administrar bem as emoções dele, eu já não sei muito bem, né? Então, com o depoimento de vocês, passam muitas coisas na nossa cabeça, né? Desde criança, convivo com muitas pessoas que estão aqui, quando falam depoimento, eu participei muito disso, e posso dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de ter um pai assim. Me recompondo aqui, primeiro agradecer a todos que estiveram aqui,
muito obrigada. Precisamos também agradecer à Biblioteca Pública do Paraná, que nos disponibilizou esse espaço aqui, que tornou esse lançamento possível. Muito obrigada, Biblioteca Pública do Paraná. Tá? Então, só um recadinho final antes de finalizar. A gente vai vender o livro ali na sala da saída. Está com descontinho hoje devido ao lançamento, então vai ser R$30. A gente vai aceitar dinheiro ou cartão de crédito. Tá? Vai ter e-book disponível na internet. E quem precisar do CD, né, comprando o livro em tinta, tem a disponibilidade do áudio em CD, do audiolivro. Tá? A gente precisa disponibilizar a área aqui, então o professor Bill vai aguardar lá na recepção e ele vai agradecer, porque ele precisa falar um pouquinho para fazer um encerramento aqui. Então, os cumprimentos serão lá fora. E lembrando também que vai ter um coquetel lá fora na saída. Então, passo a palavra aqui para o meu pai, mas muito obrigada a todos, obrigada por terem vindo e por terem participado. Então, pessoal, como eu falei que todos vocês, a maioria participou do meu livro, e muita gente tem o nome no meu livro, porque colocando o nome eu procurei valorizar cada um, e estou valorizando quem não pôs o nome também está valorizado, mas eu não poderia deixar de agradecer algumas pessoas. Além da Mariângela, que se dedicou nesse meu livro, agora todo dia colocando uma frase no Face sobre o livro, o Flávio, que passou noites corrigindo meu livro, debatendo comigo sobre um assunto ou outro, uma palavra ou outra. Hoje fez o áudio muito rapidamente, copiou sem CDs, num trabalho assim exaustante. Eu tenho que agradecer também a Eleonora Gutierrez, com a sua irmã Lelis, uma das primeiras a me correr comigo em favor do lançamento do meu livro na época. A Lelis, inclusive, refez o meu livro, escrevendo numa forma de livro mesmo. A professora Lúcia, também tenho que agradecer, a professora Lúcia Miak, que me proporcionou um manancial de textos, da onde eu tirava ideias, e alguns textos que algumas frases de textos que ela me mandou, eu coloquei no livro. Ela foi super importante, revisou meu livro várias vezes. Nós temos várias, como é que a gente fala? A gente reviu o livro várias vezes, cada vez a gente fazia uma nova escrita do livro. A Maria Terezinha de Castro, que além das conversas nossas, ela cedeu a composição dela e cantando no áudio, não é? Ela aparece cantando tanto a composição dela do Clima de Amor, letra e música da Terezinha, também o hino da Devipar, onde ela está cantando, a gravação que a gente conseguiu e ficou bem boa, então nós temos em áudio. Agradecer também o professor Valdomiro, que participou do meu livro, deixando ali um texto. A professora Otaco, da mesma forma, colocou as suas lembranças de Porto Alegre. A Maria do Carmo, que cedeu o texto, e o Flávio, que também escreveu para a Copel, disponibilizou no meu livro. A professora Mônica Alves me disponibilizou na época toda o projeto político-pedagógico da escola, onde ela era diretora, para que eu tivesse base para
teórico-prático para colocar. A professora Lilian também revisou meus livros, me dando sugestões. A professora Ida também. Então, cada um de vocês que está aqui, de alguma forma, contribuiu. Muito obrigado.